A paz do Senhor Jesus, meu amado irmão que me acompanha aqui no canal, tudo bem com você? Eu gostaria de, nesse momento, cumprimentar a todos na paz do Senhor Jesus. Quero falar sobre as profecias, sobre as revelações que estão sendo colocadas aí na mídia, na internet, aqui no YouTube. Muita gente mesmo, ouvindo profecias de um lado, profecias de outro lado. Missionários, missionárias estão sendo usados por Deus, falando coisas grandes, coisas graves que vão acontecer no Brasil e no mundo. Tem até missionária do Japão, irmão, missionária do Japão, revelando coisas da parte de Deus, trazendo à tona o que vai acontecer, ou o que vai acontecer no Brasil, o que vai acontecer no Brasil. Então, eu gostaria que você, nesse momento, não saísse desse vídeo, permanecesse conosco aqui no canal. Fique até o final que eu quero comentar sobre essas profecias. Presta atenção. Aqui no canal da Inovade, eu tenho publicado ao longo das últimas semanas alguns vídeos nos quais algumas mulheres de Deus, alguns homens de Deus estão dando lugar a Deus, ao Espírito Santo, para falar das coisas graves que hão de acontecer nos próximos meses ou até mesmo próximos anos, este ano 2025 no Brasil. E muita gente tem comentado abaixo, muita gente tem comentado, e eu observo alguns comentários, pessoas criticando o profeta, criticando a missionária, o missionário, que com muito sacrifício busca a Deus na madrugada, busca o Espírito Santo com gemidos, com dores, muitas vezes fica jejuando, fica se consagrando a Deus, e aí a pessoa não tem a mínima para Deus, a pessoa não tem a mínima para Jesus, e acaba criticando o servo do Senhor, dizendo que é falso profeta, dizendo que é um mentiroso. Mas eu quero dizer uma coisa para você neste momento, você que me assiste aqui agora. Nós estamos vivendo momentos difíceis na terra, como disse o apóstolo Paulo, são dias difíceis, é verdade, mas isso não quer dizer apenas que pelo fato de estarmos nos dias difíceis, todos os profetas são falsos, não tem nada a ver com isso. Pelo contrário, existem nos dias difíceis profetas falsos, e tem muitos por aí, e tem muitos profetas de Deus. E aí cabe a você que me assiste a usar o seu discernimento espiritual. Pastor, o que é que eu vou fazer agora, para eu saber se a pessoa é de Deus, se a pessoa é usada em profecia da parte de Deus? O que eu faço? Existe, na verdade, o discernimento espiritual que é dado por Deus a cada pessoa que busca o Senhor, e aí você vai entender quem de fato está se revelando, se é o homem que está falando, se é o inimigo que está falando de mentira, ou se é Deus que está ecoando na terra. Presta atenção. Olha, quando você busca em Deus o dom do discernimento, você vai entender. E lembre de uma coisa, cada profecia lançada na terra, ela tem um prazo, tem um tempo para se cumprir. Não se esqueça. Se você me assiste até agora, eu peço que você deixe o like no vídeo. Deixa o like, tá bom? Comente, compartilhe para alguma pessoa e se inscreva nesse canal. Então veja bem, toda profecia tem um tempo de acontecer. Se alguém lançou a profecia, por exemplo, ontem à tarde, a respeito da sua vida, e se não se cumpriu, em 24 horas, em 48 horas, em 72 horas, isso não quer dizer que o profeta é falso. Calma, existe o cumprimento
quando Deus fala, mas o tempo de Deus, muitas vezes, não é o tempo do homem. Aliás, eu observo muito sobre isso, que o tempo de Deus, geralmente, não é o tempo do homem. Então você vai ouvir a profecia ecoando no seu ouvido, e você vai esperar acontecer. A Bíblia diz em Deuteronômio que se não acontecer depois do tempo, você pode chamar o homem ou a mulher de mentiroso ou mentirosa. Então aguarde, porque Deus falou, aguarde. Outra coisa que deve ser observado é a vida testemunhal da pessoa. O profeta é uma bênção de Deus, amém. O profeta é um vaso, amém. Então vá olhar a vida dela, vá olhar a vida dele. Se está andando em adultério, se está andando em fornicação, se está roubando a Deus com dízimo, com oferta, se está agredindo verbalmente e até fisicamente a esposa ou o esposo, sabe, maltratando o pai, maltratando a mãe porque é velhinho, porque já tem idade avançada, não quer cuidar do pai, não quer fazer um favor para o filho, para a mãe, enfim, é só misericórdia em casa, sabe, em casa não dá exemplo de profeta, em casa não dá exemplo de mulher de Deus, de homem de Deus. Aí durante o culto de uma hora ou hora e meia de culto, a pessoa é mais poderoso na unção do que o próprio Deus. Dá a entender que a pessoa é mais forte do que o Espírito Santo. E aí a pessoa tem que saber quem é quem. É nesse caso que você tem sim que discernir, como disse o apóstolo João, tu tem que discernir os espíritos. Tem que entender quem está por trás. Sabe? Houve uma oportunidade, tá? Houve uma oportunidade de alguns anos atrás, eu estava no monte fazendo oração, juntamente com as pessoas de Deus, uma certa noite, e havia duas pessoas de outra cidade que havia subido, no monte antes de nós, e já estavam em oração, tá? E num dado momento, o inimigo usou a boca de um dos jovens e começou a falar ali, a cantar, a falar em línguas, só que era o engano, era um espírito de enganação, o que ocorre em muitos lugares onde se reúne o povo de Deus. E aí cabe sim você discernir quem está por trás, está entendendo? Porque a Bíblia diz que o inimigo, o apóstolo Paulo diz que o inimigo, ele se transforma até num anjo de luz. Mas entenda uma coisa, os verdadeiros profetas do Senhor já estão sobre a terra. No mundo espiritual eu vejo, eu sinto, eu consigo sentir porque Deus me permite sentir, me permite entender, discernir. É como se todo dia, isso aqui é uma revelação de Deus, é como se todo dia saísse um falso profeta, sabe, para mentir de rua fora. Mas saísse dois profetas de Deus para profetizar a verdade do céu. Então não tem jeito, é o inimigo querendo imitar o povo de Deus, e Deus com a verdade, porque a verdade é a palavra do Senhor, e tudo passa menos a palavra de Deus. Então nós temos muitos homens e muitas mulheres que estão dando lugar ao Espírito Santo. E a Bíblia diz que não endureçais o vosso coração quando o Espírito Santo falar com a igreja. Tome cuidado. Quantas vezes o Espírito Santo falou na boca de profetas e a pessoa não deu ouvido e no dia seguinte perdeu a vida? É muito bom você ouvir a voz de Deus. Quem lembra que Deus havia decidido acabar com Sodoma e Gomorra? E Deus, ele falou com Noé, falou com Ló. Lembra disso? Ló, ele foi comunicado por Deus que tudo aquilo ia acabar. A mulher de Ló, ela preferiu ouvir o quê? A voz do coração, falando com seu próprio eu, ouvindo as suas intenções, os seus desejos carnais, e olhou para trás. Irmãos, quando nós olhamos para trás, estamos automaticamente deixando de olhar para frente.
Olhe para frente. Ouça a voz de Deus. Ouça a voz do Espírito Santo. Jesus está voltando. E tem gente aí dizendo que Jesus está voltando há muitos anos e nunca voltou. Mas ele está mais próximo do que nunca. E a igreja do Senhor precisa se levantar. A igreja do Senhor está dormindo. Você que me assiste aqui, tu está dormindo, se levanta. Não seja um servo inútil. Dá lugar para Deus agir na tua vida. Ainda há tempo. Ele está voltando, te prepara para se encontrar com o mestre. Há muitos escândalos por aí, pastores, pregadores. Você conhece algum pregador que caiu? Alguma pregadora que escandalizou o evangelho? Talvez você conheça, ouviu falar, não é verdade? Pois é, está escrito que quando se aproximasse aí a volta de Jesus, tudo isso ia acontecer. O que nós precisamos fazer agora, pastor, é focar Jesus Cristo. Porque se você for focar esses escândalos aí, tenebrosos, você vai se perder também. Sabe por quê? Porque você vai ficar sem força, você vai ficar angustiado e vai abandonar a sua fé, achando que aquele que caiu, que fracassou, era perfeito. E não é perfeito. Então você vai fracassar. Ore para Jesus Cristo, que é o autor e consumador da tua fé. As profecias estão se cumprindo. As profecias de Deus vão se cumprir. Que você nesta hora possa tomar posse desta palavra em nome de Jesus de Nazaré e nunca abandonar a sua fé. Nunca se apostatar da sua fé. Permaneça com Jesus no teu coração, porque qualquer adversidade você passa por cima das águas do nome de Jesus Cristo. Toma posse desta palavra abençoada em nome de Jesus. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal, comente, compartilhe no nome de Jesus.